elasticidade, oferta e demanda. À medida que observamos o comportamento dos consumidores e dos produtores diante da demanda e da oferta, consideramos os preços e as quantidades dos bens e serviços comercializados, podemos constatar que a comercialização de alguns bens os caracteriza como sensíveis à variação do preço do mercado. Nessa situação, podemos identificar a relevância do conceito de elasticidade para que os profissionais da área de negócio, em geral, não apenas economistas. Para que o lançamento de um produto no mercado tenha êxito, uma das análises a ser feita é a projeção do grau de resposta dos consumidores através da quantidade demandada diante do preço de mercado do produto, ou seja, algumas considerações podem ser feitas no projeto de lançamento do bem que prevê a quantidade a ser produzida conforme o grau de aceitação do produto no mercado. São essas considerações que fazemos quando aplicamos a análise de elasticidade do bem, seja do lado da demanda, seja do lado da oferta, que é o que analisaremos nesse vídeo. A Lei Geral da Demanda descreve a relação inversa entre o preço de mercado dos bens e a quantidade demandada. A elasticidade menos preço da demanda mede a intensidade da variação da quantidade demandada de um bem diante da variação do seu preço. Definimos o grau de elasticidade de um bem diante desse grau e intensidade da quantidade demandada, a partir da variação do seu preço. Assim, o bem tem a demanda elástica, quando a quantidade demandada responde substancialmente à variação no preço, e a demanda inelástica, quando a quantidade da demanda responde pouco à variação do preço. Os determinantes do grau de elasticidade de um bem são as preferências do consumidor, determinadas por várias forças econômicas, sociais e psicológicas que definem os desejos individuais. Podemos apontar alguns fatores determinantes da elasticidade, menos o preço da demanda. Agora podemos, a partir do cálculo da elasticidade, menos o preço da demanda. Exemplo, consideremos a escala de demanda de entrada de clube. O preço da unidade, R$10. A quantidade de entrada no clube por mês, 3. Os pontos são A. O preço da unidade, R$8. A quantidade de entrada no clube por mês, são R$4. Ponto B. Essa escala resulta no seguinte gráfico. Abaixou o preço da entrada, aumentou a quantidade de entrada no mês. Suponhamos que o aumento de 30% no preço das entradas do clube provoca uma queda de 50% na demanda de ingressos pelos frequentadores. Diante dessas variações, calculamos a elasticidade menos o preço da demanda como a elasticidade menos o preço da demanda é igual a 50% dividido por 30%, que é igual a 1,6. O resultado do coeficiente da elasticidade de 1,66 obtido implica que a variação na quantidade da demanda é de 1,66 vezes maior do que a variação do preço. A demanda elástica. Quando o resultado do coeficiente de uma elasticidade da demanda é maior que 1. O resultado indica que o produto tem grande sensibilidade à variação do preço, já que a relação das variações percentual da quantidade da demanda é 4 vezes maior que a variação percentual do preço que ocasionou. Então, quando temos o coeficiente de elasticidade da demanda, consideremos o bem da demanda elástica. A elasticidade menos o preço da oferta, conceitos determinantes. Podemos também aplicar o conceito de elasticidade na resposta da variação da quantidade ofertada. A variação do preço de um bem, ou seja, a elasticidade menos o preço da oferta, é a medida da sensibilidade da quantidade ofertada em resposta à mudança do preço do bem.
O coeficiente elasticidade da oferta é obtido pela fórmula do coeficiente de elasticidade, variação percentual na quantidade ofertada dividida pelas variações percentual no preço, porém, considerando-se a mudança na quantidade ofertada. Onde o coeficiente de elasticidade menos o preço da oferta é igual à quantidade ofertada, é igual ao preço, a variação nas quantidades ofertadas, variações dos preços de venda. A classificação da elasticidade, preço da oferta. Observe que o coeficiente da elasticidade da oferta é calculado como coeficiente de elasticidade da demanda. Curvas de ofertas resultantes que você observará abaixo têm a inclinação conforme o grau da elasticidade. Assim, se o bem mais elástico, a curva é mais horizontal, inclinada, o que significa que alterando-se um pouco o preço do eixo Y, altera-se muito a quantidade ofertada do eixo X. Esses bens são supérfluos. A mesma observação pode ser feita para os bens como oferta inelástica. A curva de oferta é mais inclinada para a vertical, o que significa que a alteração do preço não tem impacto significativo sobre a variação da quantidade ofertada. Esses bens são essenciais. Oferta elástica. Quando o resultado do coeficiente de elasticidade da oferta é maior que 1. Significa que uma mudança em termos percentuais do preço do bem provoca uma mudança em termos percentuais na quantidade ofertada maior que a mudança de preço. Preço. Quantidade. Oferta inelástica. Quando o resultado do coeficiente elasticidade da oferta é menor que 1. Significa que uma mudança em termos percentuais do preço do bem provoca uma mudança em termos percentuais na quantidade ofertada menor que a mudança de preço. Preço, quantidade. Elasticidade cruzada da demanda. A elasticidade cruzada da demanda mede a variação percentual na quantidade demandada de um bem, dada uma variação percentual no preço de outro bem substituto. Por exemplo, quanto seria o aumento na quantidade demandada de margarina se houvesse um aumento no preço da manteiga. Efeito da elasticidade do bem sobre o gasto do consumidor, no caso da demanda, da oferta do bem. Sabe-se que dos preços dos fatores de produção. Esse é o cálculo que tem que fazer, a fórmula que tem que pôr. Abaixo demonstraremos um cálculo de elasticidade cruzada. O período do preço, manteiga, demanda por manteiga. Em janeiro de 2011, R$10. Em fevereiro de 2011, R$10,50. Aplicando-se a fórmula. Entendendo o resultado, para cada variação percentual de 1 no preço da manteiga, a quantidade demandada por margarina aumentará em 0,83% por serem bens substituídos. É de se esperar que o aumento do preço de um produto gere aumento da demanda do seu concorrente. Repare que o resultado apresentado não se pode inferir enquanto reduziu a demanda por manteiga, que pode ou não ter sido de 0,83. Apenas podemos afirmar que a demanda por margarina deve aumentar em 0,83% para cada 1% de aumento no preço da manteiga. Os consumidores podem ter migrado para outro substituído que não a margarina,
podem ter migrado para a nata, o requeijão ou a maionese. Caso os bens fossem complementares e não substituídos, é esperado que a elasticidade cruzada da demanda entre eles seja negativa e não positiva, como no exemplo apresentado. Vejamos o caso do café e açúcar. É de se esperar que o aumento das vendas de café gere um aumento no consumo de açúcar. Então, o aumento no preço do café gerará uma redução de demanda por café e, consequentemente, uma redução da demanda por açúcar. Por hoje é só. Esses são os agradecimentos de Daiane, Larissa e Camila, do terceiro período de administração. Obrigada.